Dengue, zika, chikungunya, síndrome de Guillain-Barré são muitas doenças para um vetor ou vilão, o mosquito Aedes aegypti. É aquele mesmo que se prolifera na água parada, mede menos de 1 centímetro, mas pode matar alguém. Os primeiros relatos de dengue no Brasil datam do final do século XIX, em Curitiba, no Paraná. E no início do século XX, o Aedes aegypti já era associado à transmissão da febre amarela. Esse mosquito tem história, exige toda a atenção e por isso está na nossa pauta. Estão comigo aqui no estúdio Ademir Martins, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, também o Raul Pinho, que é do Instituto Trata Brasil, e o Renato Augusto de Sá. Ele representa a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Sejam bem-vindos ao Conexão, bom ter vocês aqui. Muito obrigada, tá? Eu não sei de vocês, mas eu nunca tive dengue, não que eu saiba. Aliás, eu queria saber do Ademir, é possível isso, que muitos brasileiros já tenham tido a doença sem saber? É bem possível, né? Muitos casos podem ser assintomáticos, né? Existem 3 personagens quando a gente está falando dessas doenças, né? Um deles é o mosquito, o outro é o vírus e outra é a pessoa, né? Não significa que toda pessoa que é picada por um mosquito que vai desenvolver a doença. O mosquito ele precisa estar com o vírus, né? Ele precisa estar contaminado. Também não significa dizer que o mosquito que esteja contaminado, se picar uma pessoa, que a pessoa necessariamente vai desenvolver a doença, né? Então, muitas pessoas acabam não desenvolvendo a doença, mas elas podem servir de fonte de vírus para que um outro mosquito venha picar aquela pessoa e disseminar o vírus por aí. Então, muita gente possivelmente teve circulando o vírus, ou da dengue, ou chikungunya, ou da zika, mas não desenvolveram os sintomas da doença, né? Até porque também esses sintomas são muito parecidos com sintomas de outras doenças, Exatamente, né? De viroses, até também um resfriado. A pessoa às vezes nem sabe. Você pode ter tido dengue e nem sabe. Pois é a febre, é o mal-estar. É isso. Uma dor no corpo. Mas o mosquito está sempre associado. Tá ok. Raul, o Brasil praticamente extinguiu o Aedes aegypti, isso lá nos anos de 1960, mas ele voltou com força, tivemos várias epidemias ao longo dessas décadas e eu gostaria de saber de você, pelo Trata Brasil, onde possivelmente falhamos, né? Onde as autoridades falharam no combate a esse mosquito, um combate mais eficaz? Bom, a relação saneamento, Aedes aegypti, mosquitos, ela está comprovada pelos estudos que nós já realizamos no Instituto. Não é uma relação direta, mas está demonstrado que nas cidades onde não tem um serviço adequado, a incidência de doenças diarreicas, da dengue e da leptospirose é muito maior. Então, onde é que nós erramos nisso aí? O Brasil, na década de 60, 70, ainda se investiu em saneamento num programa que chamava Planasa, que era desenvolvido pelo Banco Nacional de Habitação. Esses investimentos eles praticamente paralisaram na década de 80, 90 e só foram retomados depois de 2007, quando foi então sancionada a lei do saneamento. Então nós ficamos 20 anos praticamente sem investimento, até mais sem investimento. O pouco investimento que se fazia era em água, que é para ofertar mais água à população, e você ofertando mais água e não água vira esgoto, depois de consumida e usada, né? Não é água limpa. Se você não trata, então você acabava piorando as condições sanitárias, principalmente nas grandes cidades, né? E nas áreas periféricas dessas cidades, que é onde ocorre com maior frequência essas doenças. Então, só em resumo, quer dizer, nós temos um ranking no Trata Brasil entre as 10 melhores cidades de saneamento e as 10 piores, entre as 100 maiores brasileiras. Na média, nas cidades com menos saneamento, dessas doenças que nós estamos conversando e abordando, a incidência é 4 vezes maior. Isso demonstra que saneamento básico é fundamental para a gente melhorar as condições de saúde da população. E é nesse cenário precário, Renato Augusto, que surgiram os primeiros casos de zika também, né? Os primeiros relatos, casos notificados e confirmados. Há cerca de 2 anos. A questão da zika veio mais à tona por conta da contaminação das gestantes e da repercussão que isso teve em relação aos bebês, né? Então, que nasceram com microcefalia. Pois é, esse é um primeiro ponto importante, porque nós focamos muito na questão da microcefalia, mas as repercussões para o bebê não são exclusivamente a microcefalia. A microcefalia é um dos sintomas.
Hoje a gente sabe que um bebê de uma mãe contaminada com Zika, ela pode ter várias outras manifestações, incluindo manifestações que vão até o 3º ano de vida. Então, é um acompanhamento que precisa ser feito de uma forma maior. E a questão da gestante também não se limita somente ao problema da Zika. Da Zika. Hoje a gente sabe, se eu não estou enganado por um artigo publicado no final de 2016, mostrando que as mulheres grávidas que se contaminaram com dengue têm um risco 4 vezes maior de parto prematuro e de complicações obstétricas como um todo, e no comecinho da gravidez mais relacionadas ao abortamento. Então, é um problema grave e muito especial para esse grupo de risco das gestantes, é mais grave ainda. Bom, então vai além da Zika, a própria dengue já pode ter o seu efeito negativo. Olha, cientistas brasileiros e ingleses suspeitam que o vírus da Zika chegou ao Brasil por volta de 2013, durante a Copa das Confederações. O evento ocorreu no mês de junho e atraiu turistas vindos de regiões afetadas pelo vírus naquela época. Mas a presença dele só seria identificada por aqui em abril de 2015, quando justamente o governo declarou o estado de emergência em saúde pública devido ao aumento desses registros de bebês nascidos com microcefalia. O bebê da Eulália Menezes, que vai conversar com a gente já já, nasceu justamente nessa época. Eu vou conversar com ela agora para saber como a Eulália se contaminou. Eulália, você já escuta aqui a gente? Sim. Oi, Eliana, estou te ouvindo. Quando você descobriu, né, que estava infectada, enfim, como foi essa notícia? Então, eu estava grávida, estava no 3º mês e apareciam umas manchas no meu corpo, coçava muito e assim no início a minha mãe comentou que poderia ser até rubéola. Eu procurei um médico e ele comentou da virose. No momento só falava da virose. Você fez exames? Não foi feito nenhum exame. Ele passou um antialérgico, né? E fui para casa. Depois, no 2º dia, estava bem, não tinha mais uma mancha no corpo. E após uma semana voltou de novo, só que menos manchas no meu corpo. E de novo tomei um antialérgico. Só que não foi assim, não foi feito nenhum exame, só falou só dessa virose. E do meu 6º mês de gestação foi que começou a aparecer nas reportagens de mães que teve essa mesma alergia, essa mesma virose, e os bebês nascendo assim, com microcefalia. E como foi, enfim, passar esses primeiros anos com a Ana, sua filha, num cenário que era de dúvidas, de incertezas por parte dos próprios médicos, né, das próprias autoridades? Olha, eram muitas perguntas e muitas respostas que a gente até hoje não tem também, porque, como eles falam, é tudo novo, né? Foi um surto que teve. Então, muitas dúvidas que a gente tem, eles também, é como eles falam, a gente não tem como responder. É assim, cada dia é uma surpresa, porque são bebês que têm convulsões, a minha mesma convulsionou. No dia que ela teve alta, ela convulsionou, então ela teve que ficar mais um mês internada para fazer todos os exames. E assim, todos os dias é surpresa, são coisas que são imprevisíveis, são choros que perde o fôlego e fica toda roxinha, e a gente fica desesperado, entendeu? É complicado. Agora, a assistência à saúde dela hoje, como está? Porque é preciso ter acesso a uma equipe multidisciplinar, né? Um médico, um pediatra regularmente, mas também neuros, fisioterapeutas. Você está conseguindo ter esse atendimento para ela? Eu moro aqui em São Paulo, só que quando eu engravidei, eu estava no estado de Sergipe. Como na região do Nordeste foi bem maior esse surto, então o acompanhamento para minha filha lá foi melhor. Aqui eu estou tendo um pouco de dificuldade, porque é um neuro numa cidade, um fono em outra, entendeu? Lá não, eu fazia o acompanhamento dela tudo no hospital universitário. Aqui eu não estou conseguindo. Eu tenho que fazer físio, ela tem que fazer 3 vezes na semana, e daí a cada vez que eu vou eu tenho que ir no lugar, porque não dá para fazer em um só lugar as 3 sessões, entende? Então tem sido... Aqui em São Paulo eu sinto um pouco de dificuldade, sim.
Tá, então tem sido um desafio e que provavelmente, né, mães de todas as regiões do país estão passando, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a sua participação no programa, a gente deseja sorte, tá bom? E obrigada por compartilhar essa sua história com a gente. Obrigada, tchau. Tchau, até uma próxima. Até. Pode comentar. Esse problema que ela passa de assistência pós-natal é um problema que todas as mães de quaisquer bebês com malformações passam. A gente não tem uma rede de assistência para os bebês mal formados. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde, ele só considera uma ultrassonografia durante todo o pré-natal. Então, isso atrapalhou um pouco e limitou um pouco a própria questão do diagnóstico dessas gestantes, dos bebês com microcefalia. E essa luta que ela vem tendo é uma luta que várias mães com outras malformações também têm, porque você não tem uma rede de apoio. Não, e houve um aumento súbito de pacientes necessitando desses cuidados. Então, realmente, atravancou todo um sistema, né? Um sistema toda uma rede de atendimento que já à saúde. não existia, né? Então, isso tem piorado em função da crise que a gente está vivendo, né? Não sei. Tem em os termos dois de lados. orçamentos aí de uma certa maneira piorou e de uma outra maneira melhorou, porque as pessoas, de uma forma espontânea e com algum apoio do governo, se organizaram para tentar dar esse tipo de assistência. Então, hoje você já tem uma certa rede que tenta juntar, como ela falou, numa outra cidade tinha o fisioterapeuta, o neuro, todos juntos. E né? tem as associações, as organizações sociais que acabam, de alguma maneira, dando um suporte aí também, dando uma ajuda. Olha, tem umas informações, notícia boa até, o Ministério da Saúde, que não enviou um representante para participar do programa, mas acabou informando para a gente o seguinte: até 9 de dezembro foram notificados cerca de 247 mil casos prováveis de dengue em todo o país. Uma redução de mais de 83% em relação ao mesmo período de 2016. Também houve queda no número de óbitos, que passaram de 697 em 2016 para 130 no ano passado. No mesmo período, houve uma redução de 32,8% dos casos de febre chikungunya. O relatório completo está no site do Portal da Saúde, dados oficiais, e você pode, enfim, ir lá conferir, acompanhar como está a situação. A gente vai colocar só o lettering aí do portal na tela já para você poder acompanhar. Ademir, dengue, febre chikungunya, zika, síndrome de Guillain-Barré, que também assustou muita gente aí com sintomas gravíssimos, deixou muita gente internada no verão passado. Né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente teve alguns relatos. Dá para rapidamente traçar a diferença de um para o outro? São sintomas, né, manifestações desses vírus que são muito parecidos. Né? Então, na dúvida, o que a pessoa tem que fazer é procurar o atendimento médico. Né? Não ficar tentando por ela mesma diagnosticar se é um ou outro. Tá, legal. E temos notícias em relação às vacinas ou outras formas de prevenção aí? A forma de prevenção, ela ainda se concentra no controle do mosquito. Essa é a principal forma, porque por mais vacinas que venham sendo desenvolvidas, nunca vai uma atingir totalmente o efeito esperado, então a gente tem que concentrar na eliminação do mosquito. O Aedes aegypti, que transmite todos esses arbovírus, ele é um mosquito doméstico, ele vive dentro das nossas casas. Diferente de outros mosquitos, de outras espécies de mosquitos, o Aedes aegypti preferencialmente vai estar dentro das nossas casas. E ele preferencialmente pica durante o dia, que é aquele aquele momento que a gente está em atividade, que a gente não percebe muito. Aquele que vem no ouvido, geralmente não é o Aedes aegypti, porque ele vai ficar ali em volta das nossas pernas no momento em que a gente está em atividade. É um mosquito muito oportunista, entra nas nossas casas, e as larvas do mosquito, elas são criadas ao redor das nossas casas também. Diferente daqueles mosquitos que se criam lá no mato e vêm picar a gente em casa e depois vai embora. Não, o Aedes aegypti, ele está dentro das nossas casas. Então, tem o papel do governo em dar infraestrutura sanitária adequada para que a gente não precise acumular água e para que a gente não precise acumular lixo. Né? Então tem que ter uma boa coleta de lixo, um bom fornecimento de água, e nós também temos que fazer nossa parte, não deixar água acumulada, não deixar lixo acumulado de forma desnecessária. Né? Em muitos casos isso não é possível, mas a gente tem que fazer o nosso possível para tentar não deixar que o mosquito entre em contato com a gente e se crie dentro da nossa casa. E o inseticida é o melhor amigo?
O inseticida, ele é uma boa estratégia, ele é uma grande arma contra o inseto, mas tem que ser usado de forma correta, e ele não está sendo utilizado de forma correta por nós. E isso pode causar o quê? Isso a gente pode, seleciona no final, mosquitos tá resistentes. fortalecendo aí o Aedes aegypti. Pode estar piorando o quadro, porque da mesma forma em que a gente utiliza antibióticos de forma exacerbada, de forma como não prescrita, né, e a gente acaba selecionando bactérias super resistentes, a gente está fazendo a mesma coisa com Aedes aegypti, né? Há dados consistentes na literatura mostrando que populações de Aedes aegypti de diversos locais do Brasil e do mundo, não é só um problema nosso, estão muito resistentes aos principais inseticidas utilizados. Tem soluções caseiras aceitáveis, já comprovadas, eficácia comprovada? O que a gente tem que fazer é evitar o contato do mosquito com a gente, né? Então, colocar tela, por exemplo, é uma boa estratégia. Agora, usar produtos preparados em casa, na pele, isso não é muito recomendado, porque as pessoas podem acabar tendo um tipo de alergia. Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica, a gente não sabe a procedência daquele material que está utilizando para fazer um repelente caseiro, alguma coisa. Então, não deixar água parada, porque é ali que as larvas se criam. E quando a gente diz isso, monitorar para ver se tem água parada, não pode ser uma vez por mês, tem que ser toda semana. Então, aquela campanha que fala os 10 minutos contra a Aedes, é justamente você tirar 10 minutinhos do seu dia para olhar ali no quintal se está, né, na calha da casa, onde que está acumulando água ali. 10 minutinhos por semana, porque uma semana é o ciclo de vida do mosquito. Então não adianta fazer numa semana e não fazer na outra. Então tem que fazer toda semana. Rapidinho, os repelentes, spray, creme. Os que estão no mercado, os que são aprovados pela Anvisa, os que têm comprovação, lá na farmácia. que estão lá na farmácia, podem ser utilizados. Tá legal. A gente está falando... Pois não? Não. Desculpa, pode falar. Só aproveitando uma carona aqui na questão, o repelente é extremamente importante na prevenção da contaminação das gestantes. Elas precisam usar regularmente, aí o cuidado não são os 10 minutos por semana, são os 10 minutos diários, para que ela possa se proteger com repelente, às vezes tem que passar várias vezes e usar roupas que cubram a maior parte do corpo. Como eu chamei a atenção um pouco atrás, a questão não se restringe à Zika, que a gente teve uma diminuição significativa da Zika nesse momento, mas a questão da dengue e de todas as arboviroses, que a gente não tem uma segurança em relação aos efeitos no bebê. Então, a grávida continua precisando de um cuidado ainda maior do que a população em geral, porque ela tem que proteger a ela e o bebê que ela está carregando. Recado super importante, Raul. Quer comentar? Eu acho que está perfeito, quer dizer, nós todos temos que tomar cuidado, evitar água parada dentro de casa e tal, mas isso tudo é fundamental, e nós vamos ter eleições aí agora nesse ano, né, que a população atente bem para os seus candidatos, né? Porque isso é uma política pública. Quer dizer, nós estamos cansados de ver candidato, o atual prefeito, por exemplo, falou que ia fazer, se comprometeu e até agora não fez nada. Então, é necessário... Você se refere ao prefeito do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella. Ele se comprometeu, está lá dentro do programa dele, que ia sanear a P4, que é a zona de Jacarepaguá, Recreio e tal, onde tem incidências também, né, população sem infraestrutura nenhuma. Então, a gente tem que cobrar isso, porque exatamente, dentro de casa, sozinho, nós não vamos resolver o problema. Quer dizer, como é que a população, se você não tem água em continuidade, pontualidade, quer dizer, recebe água um dia por semana... É óbvio que você vai abastecer. Você vai botar... O mínimo que você pode fazer é manter os tonéis cobertos. Exatamente. Mas, enfim, então, precisa ligado, ser de política pública e necessidade da gente cobrar. Quer dizer, a população sofre muito, tem milhões de problemas, principalmente a população mais atingida, que é de periferia, e ainda tem que conviver com uma questão que é um direito constitucional, de ter esse serviço, que não tem. Tá bom. Então é preciso a gente atentar para isso. Uma dúvida que eu rapidinho, eu quero apresentar uma reportagem muito bacana que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está fazendo. Que o Ademir talvez comentasse. Você acha que essa redução que a gente teve, que o Ministério da Saúde falou, em relação à dengue, isso foi uma redução por alguma política de saúde ou isso foi uma consequência de que a própria população se contaminou e está faltando gente agora para se contaminar? A gente sempre vê, né, que esses picos de epidemia acontecem, né, em ciclos, né? Então a gente está no fim de um ciclo, né? E a gente espera que daqui a algum tempo tenha um novo ciclo. Mas não é o momento agora de ficar calma. Esse justamente é o momento não relaxar, falar, não está tendo, não estou ouvindo, não estou lendo notícias, não sei, meu vizinho não teve, nenhum parente. Em momento não algum. É o caso. Não é o caso.
Então, a gente já é a hora esperava acme mesmo mesmo, que fosse seria diminuir. o golpe final no mosquito? Inclusive na época que não está chovendo, na época que está mais frio, também é o momento de fazer sua parte. Tá bom, olha, eu quero muito mostrar para vocês um exemplo bacana de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, que vem lá do sul do país. É uma matéria feita pelos nossos parceiros da TV Univale. É um trabalho diário a luta para que a cidade se mantenha livre do Aedes aegypti. Ao todo, 70 agentes se dividem na tarefa de fiscalizar as residências. Em muitas casas, ainda são encontradas situações de risco. Mas o município está conseguindo combater o mosquito e novos focos. Em 2015, foram 3.000 casos de dengue registrados em Itajaí. Do começo de 2017 até agora, o número caiu para 1 caso. A aposta é nas visitas às casas e o trabalho de prevenção em postos de saúde e escolas. Nessa unidade de saúde, de um dos bairros que registrou centenas de casos de dengue em 2015, os funcionários saíram às ruas em passeata para alertar sobre os cuidados. Cada unidade de saúde trabalha para manter a comunidade consciente de que tem que estar prevenindo, tem que estar evitando acúmulo de lixo e água parada nas suas residências. Então hoje a gente resolveu fazer esse trabalho em volta da unidade para estar chamando a atenção da comunidade e estar todo ano tentando relembrar eles de que o mosquito ainda permanece no município, ele não desapareceu e a gente não pode deixar margem para que ele volte a ter novos casos de dengue, como a gente teve há 2 anos atrás no município. Na luta contra o mosquito, vale também panfletagem nas ruas e pedágios educativos, como nesse outro bairro. O programa de controle da dengue também ganhou mais um aliado importante, a rede pública de ensino. Uma casinha mostra às crianças situações reais de onde o mosquito pode se instalar. Palestras e brincadeiras fazem das crianças multiplicadoras no combate ao Aedes aegypti. Nessa escola municipal, os alunos fizeram gincana e produziram um vídeo educativo para alertar que, mesmo com números baixos de casos, o mosquito é sempre uma ameaça. Essa mobilização envolvendo toda a comunidade escolar, família, alunos, equipe de funcionários e a comunidade em geral, traz resultados positivos porque trabalha bastante a questão assim, da conscientização. Porque o pessoal, todos têm que entender que nós só vamos conseguir eliminar o mosquito da dengue quando a gente eliminar os criadouros. Nos finais de semana, nós passávamos assim, em terrenos baldios e também colocando panfletos na porta das casas e também visitávamos também as casas assim, para dar uma vistoria e foi muito bom, Gostei bastante. Momentos de muito aprendizado. Nós temos que trabalhar com ele para eles cobrarem dos seus pais, dos seus responsáveis na sua casa, as medidas de prevenção contra a dengue, contra o mosquito Aedes aegypti. Então, a criança é mais fácil de você trabalhar e colocar na cabeça dela e mudar esse comportamento futuramente. É uma mensagem positiva para a gente encerrar o programa. Eu só vi que você ficou um pouquinho incomodado, Raul. Acho que faltou ali justamente também essa questão da só a cobrança, Vamos cobrar também das autoridades a parte delas, porque é o conjunto. Mas sem dúvida que a mensagem é super positiva e é por aí mesmo. Quer dizer, a questão de educação, de formação, do uso racional. A criança é fundamental nisso, porque ela leva a mensagem para dentro de casa por adulto, Ela compartilha. Agora, quanto aos governos, isso aí nós todos temos que cobrar, porque individualmente e nas famílias nós não vamos resolver o problema sanitário do país. É necessidade de investimento público. Tá legal. Acho que não ficou claro só a cidade lá, Itajaí, em Santa Catarina. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. Quer deixar alguma mensagem final? Tem que ser muito rapidinho. Renato Augusto? Eu queria reforçar a questão da proteção da grávida, que se faz basicamente da proteção pessoal, uma vez que as vacinas elas não podem ser usadas na grávida, ainda que exista toda essa controvérsia em relação à vacina da dengue, para a grávida... Ainda não é uma ferramenta efetiva e disponível a todos, para a grávida ela não pode ser usada. Então, a proteção na gestante ainda continua sendo repelente e a proteção com roupas mais cobertas. Ademir? Tá ok? O mosquito é o elo mais fraco dessa cadeia. A gente tem que continuar firmemente no combate ao mosquito. Bom, mais que dado o recado, foi um prazer ter vocês aqui. E o Conexão certamente vai voltar, tornar a falar sobre esse assunto. Quer assistir de novo a conversa ou compartilhar? Acesse futuraplay.org. Tchau, tchau.